que a palavra está trazendo e vai lembrando do louvor aí. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Pai Celeste, envia, Senhor, nessa noite a sua palavra com poder, com autoridade. O seu exército está reunido e aonde quer que nós for, sejamos acompanhados da sua palavra e ocorra o seu sobrenatural em nome do seu Filho Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Irmãos. Não, tá bom, obrigado. Irmãos, Deus tem colocado já há muitos dias no meu coração o desejo de trazer essa palavra. E a confirmação de lá para cá vem só fortalecendo cada vez mais. Inclusive hoje com esses louvores, porque o Senhor Jesus, Ele fala que devido aos ataques do inimigo, devido aos levantar-se do inimigo, tem muita pessoa com a alma aflita, tem muita pessoa que está se sentindo já como se não tivesse mais jeito. E o inimigo quer colocar na nossa cabeça, você é um erro, você é um acidente, às vezes ele fala até que é inútil, que é até rejeitado por Deus. Mas ele me trouxe aqui nessa noite para falar de verdade o que você é, o que a Bíblia relata de você. Que você é obra de Deus, criado de maneira especial, amado por Deus, conhecido por Deus e mais ainda, o principal detalhe, criado com um propósito. E quem ama a Jesus é salvo, é filho de Deus, amigo de Deus, protegido de Deus e ainda herdeiro da vida eterna. E ele fala na Bíblia: nem a morte, nem a vida, nem poderes, nada vai separar você do amor de Deus. Ele nega os seus pecados, mas Ele ama o pecador. E Ele está falando nessa noite, se tiver alguém que está na condição de filho pródigo, vai se preparando, porque vai voltar agora. E essa palavra, irmãos, ela vai ocorrer um pouco, vou voltar um pouco antes desse acontecimento que é no Getsemane. O Senhor Jesus, ele está fazendo a sua primeira Santa Ceia. E quando ele está fazendo a sua Santa Ceia, ele fala para os discípulos que é o corpo dele e o sangue dele, como nós já conhecemos. Logo após a Santa Ceia, o Senhor Jesus, ele vai subir até o Getsemane. Eu vou falar aqui, os irmãos não precisam ler a Bíblia, está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 31 a 33. Eis que subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será preso, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E ele está vivo até hoje, operando até hoje. Os problemas são grandes, mas Deus é sempre maior que todos. Não fica agoniado, não fica desesperado, não fica apavorado. Você, às vezes, a água da vida faz pensar que você está indo para qualquer lugar, para qualquer direção. Colocaram você, às vezes, dentro de um cestinho e você só está indo. E está vindo Covid, está vindo desemprego, está vindo um monte de situação. Mas assim como na vida de Moisés, a água vai ter que te levar aonde Deus vai te honrar. Então fica firme, porque após essas águas, a honra de Deus vai vir. Então, voltando aqui na palavra, irmãos, o Senhor Jesus, Ele está agoniado ali no Getsemane com os seus discípulos. Mas por quê? Por conta de uma profecia feita cerca de 700 anos antes, que falava que ele ia ter que passar pela morte de cruz para salvar a todos nós, para salvar a toda a humanidade. Então, no momento que o Senhor Jesus está ali, ele está tendo medo, pavor, aflição,
e ele está agoniado. Mas o Senhor Jesus, ele não é um herói fantasioso, ele é o herói dos heróis, o rei dos reis. Ele é santo, perfeito, mas aqui ele está mostrando que ele está em perfeita humanidade. E ele vai e deixa transparecer para os seus discípulos que ele está com esses sentimentos. Ele poderia esconder, para não atingir, de certa forma, a imagem dele e tudo, porque ele sempre vai falar na Bíblia, né? Não temas. Levanta a situação, ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele vai multiplicar o pão e o peixe, ele vai fazer muitos milagres que nós já fazemos, mas ele está ali naquele momento com um turbilhão de sentimento dentro deles. E vocês sabem por quê? Eu já vou explicar. Mas antes eu vou colocar uma situação aqui para tentar deixar claro. Um exemplo, os irmãos têm uma dívida e aí vocês não têm condição de pagar essa dívida. Aí Deus prepara uma pessoa que vai lá, sente no coração e paga a dívida para você. Você fala, amém, glória a Deus, obrigado. Aí depois você está em casa, está tranquilo, tudo bem, toca o telefone, adivinha quem é? É a loja te cobrando. Aí você vai falar, ué, mas foi pago, meu amigo pagou para mim. Quem é que levanta a mão aqui? Só quem vai pagar a dívida de novo e não vai ligar para a loja. Levanta a mão. Ninguém vai pagar, porque é duplicidade. A conta está duplicada. Tá, pregador, mas o que você quer dizer com isso? Jesus está com esse turbilhão de sentimento, eita glória. Ele está pagando o castigo que era meu, que era seu. Ele está levando ali o turbilhão de sentimento, medo. Ele está levando aflição. Ele está levando angústia. Para quê? Para quando nos dias de hoje, mesmo com o Covid, mesmo com o desemprego, qualquer coisa que aflita a sua alma, você falar, meu Deus, já pagou essa conta, diabo. Bate retirada. Não é legal. Você não tem autoridade para estar cobrando uma dívida que o meu Senhor já pagou no Getsemane. Aliás, lá é o primeiro lugar que o sangue puro, cristalino do Senhor Jesus vai começar a ser derramado. Como a gente já viu aqui, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Porque o Senhor Jesus, ele sabe de todo o propósito, ele sabe para que ele desceu na terra. Então ele vai e fala com o Senhor a primeira vez. Ele está lá orando no Getsemane, e ele fala, Pai, se possível, apartai de mim esse cálice, sem que eu beba. No entanto, que seja feita a vossa vontade, não a minha. E o Senhor Jesus, ele continua ali, cada vez mais intensamente. E aí, da outra vez, o Senhor Jesus... Agora eu quero que os irmãos coloquem na mente, não é para deixar nada embaixo do tapete. O Senhor Jesus fala que nessa noite, tudo que não é de vocês vai cair por terra. Então coloca todas as situações na mente. Aquela oração que você não conseguia fazer por causa do tamanho da batalha. O Senhor Jesus vai orar de novo. E dessa vez, sabe quando você está na peleja? Ele ajoelha, você ajoelha e o Pai fala... Pai, se possível, apartai de mim esse cálice, sem que eu beba. No entanto, seja feita a vossa vontade, não a minha. Mais uma vez, vai o Senhor Jesus. Sabe por quê que o suor chegou no chão? Porque na última vez, na terceira vez, o Senhor Jesus orou assim, ó. Pai Celeste... Pai, se possível, aparte de mim esse cálice, sem que eu beba. No entanto, Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha. E quando o Senhor Jesus está fazendo essa oração, Deus manda um anjo. E esse anjo vai falar com o Senhor Jesus. E esse anjo fala para o Senhor Jesus,
não tem outro jeito. Você vai ter que derramar todo o seu sangue para que toda a humanidade seja salva. Por quê? Alguém pode me responder? Ele vai completar dizendo: porque verdadeiramente tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o anjo fala isso, o Senhor Jesus se põe de pé. Sabe aquela situação que eu vou largar tudo, agora eu vou cair. O inimigo quer que você pense isso, que você profetiza isso. Então o Senhor Jesus levanta, olha para o anjo e fala: olha, assim como meu Pai que está no céu, eu também tenho autoridade. Então, volta lá e fala para ele que vai ter outro jeito, mas desse jeito eu não vou fazer. Essa é o final da história? Não. O Senhor Jesus, quando Ele levanta, independente da situação, agora é para tomar posse, porque independente da situação, o Senhor Jesus levanta já com semblante em paz, totalmente em paz. Por quê? Ele vai ter que passar pela situação, mas Ele sabe que é a vontade de Deus. Sabe quando Deus te responde, não tem outro jeito, vai ter que ser desse. Aí você fala: eu sei um jeito mais fácil, não vai, esse jeito mais fácil não vai dar certo. Vai do jeito do Senhor, porque Ele vai te honrar. E se der medo, vai com medo mesmo. Aliás, o medo não tem mais autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque o Senhor Jesus já pagou o castigo justamente para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Independente do lançar do inimigo na sua vida, é só você pleitear. Irmãos, quando alguém falar algo negativo para você, proferir alguma coisa na sua vida, quando o diabo invadir a sua vida, ora, fala assim: eu quero ver um decreto. Porque, vamos supor, para quem entende um pouco de lei, se vai ter busca e apreensão, qualquer tipo de situação, né, pastor? Tem que ter um decreto, a pessoa vai apresentar lá o mandato assinado por alguém, tem que ter uma assinatura. Não é assim que funciona. E nós somos filhos de Deus. O diabo não pode chegar de qualquer jeito na nossa casa, não. Você não pode aceitar, não. Fala para ele bater em retirada. Pede algum documento para ele que conteste a sua derrota. Fala: eu quero um documento que comprova isso que você está lançando na minha vida. Ele não vai ter nada para te apresentar, mas você vai ter um documento para apresentar, irmãos. Sabe por quê? Porque o documento que vocês estão debaixo da promessa de Deus, ele foi assinado pelo sangue de Jesus Cristo. E isso é irrevogável, é imutável. Nada pode anular a promessa de Deus sobre a sua vida. Então o Senhor Jesus, Ele já se levantou em paz e agora Ele vai dar continuidade, como os irmãos sabem, e vai ter a morte de cruz. Mas o que nós podemos tirar daqui também? Obediência. É obediência ao Pai. A vontade dEle é a melhor escolha a ser feita. Não queira ir pela opinião do vizinho, pela opinião de parentela, às vezes nem pela nossa própria opinião, confirma aqui na Bíblia, porque a vontade de Deus é perfeita, mesmo que não pareça, ela é perfeita. Ele fala: pagai o mal com o mal, tá certo? Ele fala: pagar o mal com o bem. Ah, Tiago, mas é impossível fazer isso. Claro que não é. Porque o Senhor Jesus, agora no momento do ato da consumação, do plano perfeito, Ele está lá na cruz, e aí Ele está sendo apedrejado, Ele está sendo cuspido, Ele está sendo açoitado. Ele poderia olhar ali e, acho que só olhar já caía todo mundo. Não precisava falar nada, porque Ele dá ordem nos ventos, Ele dá ordem no mar, Ele ressuscita mortos. Então, para Ele derrubar aqueles soldados ali, era fichinha. Mas sabe o que o Senhor Jesus vai fazer? Na hora exata de todo esse sofrimento, Ele vai olhar para o céu e vai falar:
Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É assim que você tem que se manter, se posicionar diante o açoite, o levantar-te do inimigo. Por quê? Porque a sua luta não é contra a carne, a sua luta é contra o espírito. E você não foi ungido com o espírito de medo, você foi ungido com o espírito de ousadia. Aonde você chega, o sobrenatural tem que acontecer. As trevas estão lá, está posicionada, mas só de ver você se aproximando, alguma coisa tem que acontecer. Por quê? Porque não é você que está chegando, é Jesus Cristo. Ele está dentro de nós, Ele habita em nós, porque Ele falou, eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E onde eu vou deixar? Dentro de você. Então, aonde você chegar a partir de hoje, você não vai mais ter medo, você não vai mais ter agonia, você não vai mais ter aflição, desejo de suicídio, nada disso, porque o Senhor Jesus já pagou o castigo para que nós tivéssemos paz, alegria, e Ele ainda, digo mais, Ele chama nós de mais, não é de... Ele chama mais que vencedores. E que Ele declara, Ele profetiza a autoridade constituída em nós através da palavra. É tão grande que Ele falou, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz, até melhor. E agora é a época de praticar isso. Por isso que Deus colocou você para ouvir essa palavra. Porque não está fácil os levantar-se do inimigo, não está fácil os ataques do inimigo, mas Deus fala, eu venci o mundo, você também vai vencer. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele trouxe você nessa noite para falar isso, e quando você tiver que proferir isso para o inimigo, já estou finalizando, não precisa vir aqui na Bíblia comigo, mas eu preciso concluir com essa passagem. Presta atenção no que vai falar aqui. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Nós fomos sarados. Aplaude esse Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Oh Deus lindo, Pai Celeste, obrigado pelo seu ato, Senhor. Obrigado pelo seu plano perfeito, Papai. E onde você estiver, leva a palavra do Senhor. Para finalizar, quando você estiver em batalha, Senhor Jesus quer te falar uma coisa. Porque tu me amas, te resgatarei. Clama a mim e responder-te-irei. Te protegerei, pois conhece o meu nome. Te livrarei e contigo estarei. Vida longa eu te darei e te mostrarei a minha salvação. Oh Deus maravilhoso, agradeço a oportunidade, Deus abençoe a cada um.